Olá, eu sou Maria Cristina e hoje eu vou falar sobre transcrição de casamento e homologação de sentença de divórcio e a necessidade da atualização do Estado Civil do cidadão português para fins de processo de nacionalidade portuguesa. Manter o Estado Civil atualizado é um dos principais deveres do cidadão português que reside fora do país. Além disso, a atualização do Estado Civil do português é fundamental para a renovação de seus documentos pessoais, como o cartão cidadão e o passaporte, por exemplo. Também é de fundamental importância atualizar o Estado Civil do cidadão português para solicitar a nacionalidade portuguesa dos seus filhos e cônjuge. Vamos falar de casos práticos. É cada vez mais comum pessoas com processos de nacionalidade em trâmite se depararem com a exigência das conservatórias, transcrever o casamento dos pais do requerente. E o que significa isto? É fazer constar no assento de nascimento do cidadão português um casamento que tenha sido celebrado fora de Portugal. Por exemplo, um casamento de cidadão português celebrado no Brasil deve ser transcrito em Portugal. Até aí, tudo bem. O problema é quando o cidadão português tenha se casado no exterior por mais de uma vez. Neste caso, se o cidadão português se casou e se divorciou no Brasil, ele deve transcrever o seu casamento perante as conservatórias em Portugal e depois fazer o reconhecimento da sentença do divórcio brasileiro perante os tribunais portugueses. Por se tratar de um processo judicial, é obrigatório que seja feito através de um advogado. O tribunal competente para analisar este tipo de ação é o Tribunal das Relações, o Tribunal de Segunda Instância aqui em Portugal. Em relação à atualização do Estado Civil do português para fins de processo de requerimento de nacionalidade portuguesa, vou explicar aqui um ponto muito importante para evitar que o processo caia em exigência. Como eu disse aqui, atualizar o Estado Civil de um cidadão português é fazer constar do seu assento de nascimento todos os atos civis ocorridos fora de Portugal. O ponto importante é que estas transcrições e averbamentos sejam feitos em ordem cronológica. Para se entender melhor, vou utilizar um caso prático. Você é brasileiro, casado 3 vezes, com um filho de cada casamento. Você entrou com um requerimento da nacionalidade portuguesa por atribuição por ser filho de um cidadão português. Quando o seu processo for finalizado, você se tornou um cidadão português. O seu nascimento acabou de ser registrado em Portugal com data retroativa à sua data de nascimento no Brasil. Ou seja, é como se você fosse cidadão português desde o seu nascimento. Em posse desse assento de nascimento português, você estará apto para requerer os demais documentos, como, por exemplo, o seu passaporte português, o seu cartão cidadão, que é a identidade portuguesa, o seu número de contribuinte, entre outros. Agora, você terá que averbar os atos da sua vida civil em seu assento de nascimento. O detalhe importante a que me referi é: se você tem filho dos seus 3 casamentos e pretende requerer a nacionalidade dos filhos, é necessário que as transcrições dos atos da sua vida civil sejam feitas em ordem cronológica. Ou seja, deve transcrever o casamento com a mãe do primeiro filho. Quando este casamento estiver averbado, já pode dar entrada na solicitação da nacionalidade do filho deste primeiro casamento. Feito isto, deve agora homologar a sentença do divórcio que ocorreu no Brasil perante o Tribunal das Relações em Portugal. Este processo dura em média 3 meses. Depois de homologado o primeiro divórcio, é hora de transcrever o segundo casamento. Com o segundo casamento devidamente averbado no seu assento de nascimento português, poderá agora dar entrada no processo da nacionalidade do filho oriundo deste casamento. Agora, os filhos do seu primeiro e segundo casamento já são cidadãos portugueses. Então, é hora de homologar o segundo divórcio perante o Tribunal das Relações. Com o segundo divórcio devidamente reconhecido pelo Tribunal Português, finalmente poderá transcrever o seu terceiro casamento e então, quando este terceiro casamento estiver averbado, finalmente poderá solicitar a nacionalidade do seu terceiro filho. Este seria o procedimento ideal para evitar que os processos de nacionalidade dos filhos do casamento anteriores
caiam em exigência. Tudo deve ocorrer exatamente na mesma ordem como se deu no Brasil. O tempo médio para a conclusão de um processo de transcrição de casamento é de 30 dias. Já os processos de atribuição de nacionalidade portuguesa que tenho acompanhado têm durado em média 4 a 6 meses. Para maiores informações, meus contatos profissionais estão aqui na descrição desse vídeo.